Vamos aprender mais uma habilidade de cinética química. Fica comigo que você vai ver que química é fácil. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu trago hoje mais uma habilidade de cinética química. E dessa vez, a gente vai falar sobre, a lei da velocidade, tá? O que é isso? Para que serve isso, tá? Como se escreve essa lei e como se interpreta ela? É isso que você vai aprender aqui comigo, tá bom? Mas antes da gente ir para esse assunto, você precisa saber que eu posso te ajudar a entender química através de aulas por webconferência, tá? Eu tenho um projeto online onde eu dou aulas através da internet, ao vivo, tá, gente? Onde você pode interagir comigo, tirar sua dúvida, perguntar. E esse projeto pode ser tanto em grupo ou de forma particular, tá bom? E geralmente, para quem escolhe fazer um plano mensal, a gente tem 2 horas de aula por semana. Toda semana a gente faz um simulado para verificar a sua aprendizagem. Você tem um horário extra comigo para tirar dúvida, para você não ficar com vergonha, tá? Dos outros integrantes do grupo, se ficou em grupo, tá? E se você ficou interessado, manda um WhatsApp para mim que eu quero fazer parte da sua aprovação, tá bom? Mas vamos lá. O que é a lei da velocidade? Veja só. Então veja só, primeira coisa é você ter noção dessa parte, que você vai excluir os produtos, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, existe um fator muito importante na hora da gente fazer uma reação química. Esse fator é a temperatura, tá bom? Então, quando a temperatura acontece, por exemplo, a 25 graus Celsius, ela vai ter uma velocidade. Se você mudar para 20, 23, mudou a temperatura, vai ser uma outra velocidade. Então, a temperatura ela é um fator que vai determinar uma constância na velocidade da reação química, tá certo? A esse fator a gente chama de constante, tá certo? Então vai ter uma condição. Essa constante é como se fosse uma condição para que a velocidade ocorra na proporcionalidade com cada substância que está dentro de uma reação química, tá certo? Então a primeira coisa que você vai escrever aqui é a letrinha V de velocidade, tá bom? Em seguida, você vai escrever a constante, tá certo? Que faz referência à temperatura, tá certo? Mas não é a temperatura que você vai botar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe um fator que influencia na velocidade. Esse fator está relacionado com a temperatura. Agora você vai escrever um colchete da substância A e vai elevar ao número que tiver aqui, ó. O Azinho e o Bzinho são os coeficientes estequiométricos, o número do balanceamento. Então você vai colocar aqui assim, ó. Vai levar a letrinha A ao coeficiente estequiométrico, tá? Aí multiplica, tá? Cuidado que não é mais, é multiplicação. Vezes a concentração da substância B elevado a Bzinho. Pronto. Isso aqui que eu acabei de fazer é a lei da velocidade de uma reação química, tá bom? Para que serve esta lei? Esta lei vai dizer assim para você, ó. Se eu mexer na substância A, o que é que vai acontecer com a velocidade da reação? Se eu mexer somente com a B, se eu mexer com as duas, tá? Então, essa formulazinha que você está vendo aqui, que a gente chama de lei da velocidade, e isso prevê várias situações sem você precisar fazer um experimento. Você já vai saber o que é que vai acontecer se você alterar a quantidade do A ou a quantidade do B, tá bom? Agora, vale a pena eu te lembrar uma coisa, ó. Esse colchete significa concentração em mol por litro, tá bom? Aí lembre-se de uma coisa, que concentração, isso está no nosso vídeo sobre concentração de soluções. Eu sempre falo esse detalhe lá nos vídeos, tá? Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Ó, a concentração é sempre assim, você pegar a quantidade do soluto e dividir pela quantidade da solução. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Soluto
é a substância que vai ser dissolvida, né? Solução é a soma do soluto mais o solvente. Então, veja só. Se você pegar uma substância que é sólida, ela vai estar fazendo referência ao soluto, né? Que se é um sólido, vai ser dissolvido. Quem é dissolvido é soluto. Beleza? Então, quem é somente sólido, não vai ter solvente. Logo, não vai ter concentração. Porque para ter concentração, tem que ter soluto e tem que ter solução. Certo? Ou seja, o soluto mais o solvente. Ó, deixa eu dar outro exemplo. Se for uma coisa que é líquida, então o líquido geralmente é o solvente. Né? Cadê o soluto? Se não tem soluto, também não vai ter concentração. Então, resumindo, toda vez que a substância for líquida, estiver no estado físico líquido, estiver no estado físico sólido, ela não vai ter concentração. Se não vai ter concentração, não vai participar da fórmula da reação da lei da velocidade. Tá bom? Não vai participar da fórmula. Então aí você não coloca. Tá certo? Agora vamos fazer um exemplo para você ver como é que isso funciona direitinho. Veja só. Escreva a lei da velocidade e a ordem da reação para as seguintes reações elementares. Primeiro, o que é reação elementar? Reação elementar é a reação que acontece numa única etapa. Então o cara só fez um teste, tá bom? Só fez um teste. Mas antes de você fazer a fórmula, primeira ação é olhar se está balanceada. Não esquece disso, tá? Porque se não estiver balanceado, você vai colocar o número errado na fórmula, né? Na lei da velocidade. Vamos lá balancear. Bom, eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho um nitrogênio aqui. Vou colocar 2 aqui. Balanceei o nitrogênio. Agora eu vou balancear o oxigênio. Ó, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2, certo? E aqui eu tenho mais 4, ó. 2 vezes 2, 4. 2 mais 4 dá 6. E aqui tem 5. Opa, e agora? O que é que a gente faz? Se eu colocar 1 sobre 2 aqui, ó. Aí agora eu posso ter um oxigênio aqui. Ó. Ó, aqui é meio, né? Meio vezes 2 dá 1. Com 4 daqui, aí dá o 5 e a reação fica balanceada. Beleza? Bora balancear logo a outra. Vamos lá. Aí, ó. Vamos começar pelo Na. Eu tenho um Na, tá igual. Um cloro, tá igual. Um H, 2H. Eu posso botar 2 aqui, certo? Aí balanceou o H, mas desmanchou o cloro. Não tem problema, volta para o cloro. Tá bom? Então, o cloro. 2 cloros, boto 2 aqui. Desmanchou o Na, não tem problema, volta para o Na. Aqui eu tenho 2 Na, aí eu boto 2 aqui e fechou o balanceamento. Tá bom? Vamos lá, vamos para outra. Balancear logo a última. 2 Na, boto 2 aqui, 2 Na. Beleza. Agora vamos para o S, o enxofre. Um S, tá igual. Beleza. O H, 2H aqui, com 2 daqui dá 4 antes da seta. Só tem H aqui, ó. Aí eu boto 2 aqui, 4H de um lado, 4H do outro. E o oxigênio, ó, 2O. E aqui, ó, com 4, 6. Tá vendo? E aqui do outro lado, ó, 4 mais 2, 6. Pronto, reação balanceada. Vamos embora fazer a lei da velocidade e dizer a ordem da reação. Vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai escrever aqui, ó, V, velocidade, é igual a uma constante, certo? Que faz referência à temperatura. Aí você vai colocar. Primeiro, antes de você colocar na fórmula, você tem que olhar se é sólido ou se é líquido. Se for sólido e líquido, não entram, tá? Então, ó, vamos eliminar logo os produtos, que os produtos não vão fazer parte da lei da velocidade, somente os reagentes, beleza? Ó, esse aqui é o único produto que tem, né, essa substância aqui, ó, tá antes da seta, tem tóxido de nitrogênio, ela é gasosa, ela entra? Entra. Então você vai colocar, ó, colchete do N2O5 elevado
a 1. Porque aqui é 1. Tá certo? Pronto, fechou. Só isso. Aqui, ó, a segunda reação. Esse aqui é aquoso, participa. Esse aqui é sólido, tá fora. Então vamos eliminar ele também. Tá fora. Só quem vai participar da velocidade da reação é esse daqui. O que significa dizer? Ó, se você colocar mais Na ou tirar menos Na, a velocidade da reação não vai ser alterada. É isso que quer dizer. Tá bom? Então, V igual a K, cochete do HCl elevado ao quadrado. Beleza? Pronto. E aqui a outra, ó. Aquoso, aquoso, todo mundo entra na fórmula. V é igual a K, cochete do NaOH elevado a 2 vezes, cuidado para não colocar o sinal de mais, é sempre vezes, H2SO4 elevado a 1. Vou colocar esse 1 aqui só para você entender uma coisa que eu vou dizer. Ó, aqui tem 1, vira 1 lá. Tudo bem? Ó, pega a concentração e eleva ao coeficiente estequiométrico. Tá certo? É assim que faz a lei da velocidade. Agora, como é que faz essa ordem da reação? A ordem da reação é a soma dos expoentes que você colocou. Então aqui, ó, nesse caso aqui, é de primeira ordem, tá? Primeira ordem. Por quê? Porque só tem o número 1zinho aqui. Tá bom? A segunda reação, ó, só tem o número 2 aqui, ó. Segunda ordem. É a ordem da reação. Tá certo? É só somar os expoentes. E aqui, ó, aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, terceira ordem. Tá bom? Ele pode falar assim, ó. Diga a ordem dos reagentes. Aí a ordem dos reagentes seria dizer o expoente de cada reagente. E a ordem da reação é a soma dos expoentes. Tá bom? Deixa eu repetir. Ó, se ele falar ordem dos reagentes, vamos pegar essa última aqui que tem 2. Então, do NaOH seria 2 e do H2SO4 seria 1. A ordem da reação é quando você soma os dois, beleza? Agora, nem sempre a gente faz um teste só. Geralmente a gente faz mais de um teste. Aí quando se faz mais de uma operação, mais de uma reação, mais de uma etapa, a gente chama de reação não elementar. Aí os dados vêm em forma de tabela para você descobrir a lei da velocidade. Tá bom? Aí como é que faz esse negócio? Vamos lá. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai identificar quem são os reagentes. Todo mundo que está aqui nessa tabela, essas substâncias aqui, ó, são os reagentes. Então imagine você que tem uma reação química onde o H2, certo? É um reagente. Então a gente vai ter uma concentração que eu vou elevar ao número que eu não sei como é. Quanto é, certo? E vou elevar, fazer a mesma coisa com o NO. Vou elevar ao número que eu não sei quanto é. Então imagine que é algo assim, ó. O H2 reagiu com o NO, certo? E tem um número aqui e tem um número aqui para a gente descobrir. Só que a gente não pode fazer direto. A gente não pode completar essa reação aqui e fazer direto, sabe por quê? Porque o cara fez vários testes. A gente vai se basear nos valores que ele foi alterando. A gente faz muito isso para prever essa lei da velocidade em laboratório. Por exemplo, tem um H2 e tem o NO nessa reação. Aí o que foi que ele fez? Ah, vou aumentar a concentração do NO e vou deixar o H2 quieto. Aí faz um teste, determina a velocidade da reação para ver quanto foi. Depois ele faz outra forma. Vou aumentar os dois para ver o que acontece. Depois ele aumenta só o H2 e não aumenta o NO. Ou diminui um, diminui o outro. Ou não diminui um, não diminui o outro. Tá entendendo? Ele vai mexendo nos reagentes para ver e vai anotando isso nos dados. Então, cada número desse aqui, ó, cada linha dessa da reação aqui, ó, foi um teste que o cara fez. E geralmente se faz no mínimo 3 testes
para chegar a uma conclusão científica, tá vendo? Então aqui o cara fez 5 testes, tá vendo aí? Aí, ó, o que é que você vai fazer? Como é que faz esse negócio? Veja só. Você vai analisar o seguinte. Vamos procurar o H2. Se você vai procurar o H2, você vai olhar assim. Onde é que o H2 muda de intervalo e o NO não muda? Entendeu? Então vamos lá. Vamos procurar um intervalo. Pode ser o primeiro com o segundo, o primeiro com o último. Você vai olhar isso. Onde é que o H2 muda e onde é que o NO não muda. Os valores aqui, ó. Então, ó, tô percebendo aqui de primeiro, ó. O H2 era 0,1, mudou para 0,2. E o NO não mudou, tá vendo? É o mesmo número. Pronto. A gente vai fazer exatamente aqui a análise para a gente descobrir quanto é o expoente lá do H2. Quanto é esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, o que foi que aconteceu com a velocidade, com a concentração, aliás? A concentração ela foi duplicada, foi multiplicada por 2. Então, vou fazer assim aqui, ó. Ó, vou pegar esse 2, certo? E vou elevar ao x. Então, a concentração, ó, a concentração é esse número que está aqui, que saiu de 0,1 para 0,2. A concentração foi duplicada e eu coloquei o 2 aqui. E esse x aqui é esse x aqui. Aí eu vou igualar com o que aconteceu com a velocidade. Ó, no mesmo intervalo, tá? Ó, de 0,1 foi para 0,2. Não está sendo multiplicado por 2 também? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou botar que a velocidade ela foi multiplicada por 2. Tá certo? Ela foi duplicada. Tá bom? Pronto. É sempre assim, gente. Deixa eu melhorar aqui esse esquema aqui. Você vai fazer isso, ó. Você pega o valor do reagente e vai igualar a velocidade. Pega o valor do reagente e iguala com a velocidade. E agora você vai fazer a interpretação aqui matemática. Ó. Quando está na mesma base, o que é que a gente faz na operação matemática? A gente iguala os expoentes. Ou seja, a gente entra numa equação exponencial. X é igual a 1. Pronto, acabei de achar o valor do x. Tá vendo aí? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o NO. Onde é que o NO muda e o H2 não muda? Vamos lá, vamos procurar. Onde é que o NO muda e o H2 não muda? Ó, se eu comparar esse com esse, aqui mudou, tá vendo? E aqui ficou de boa. Pode ser aqui. Prof, se tiver mais de um lugar que faz isso, qual dos dois eu escolho? Qualquer lugar que tiver isso, vai dar o mesmo resultado. Agora, entenda, você tem que procurar assim. Relações matemáticas. O dobro, a metade, o triplo. Você tem que procurar essa relação matemática. Você não vai procurar assim uma coisa assim que 0,1 virou... Não, 0,2, por exemplo, era 0,2. Aí virou 0,3. De 0,2 para 0,3 não tem uma relação matemática. Não é o dobro, não é o triplo. Aí você pensa numa soma. Então você tem que procurar multiplicação ou divisão, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó desse 0,1 para 0,2 dobrou, não foi? E aqui ficou de boa, ó, de 0,1 foi para 0,1. Pronto, pode ser aqui. Então, se 0,1 virou 0,2, multiplicou por 2. Vou botar aqui, ó, multiplicou por 2. Então, vou colocar esse 2 aqui e vou elevar ele a y, tá bom? Agora, o que foi que aconteceu com a velocidade nesse intervalo? Ó, de 0,1 foi para 0,4. Opa. Foi multiplicado por 4. Tá vendo? Aí esse 4 eu vou colocar ele aqui. Aí o que eu faço agora? Eu tenho que deixar na mesma base para poder entrar na equação exponencial. Aí eu vou fazer, ó, 2 elevado a y é igual 4 fatorado é 2 elevado ao quadrado. Aí agora que estão na mesma base, você iguala os expoentes. Y é igual a 2. Pronto. Agora você escreve a lei da velocidade. V é igual a K, cochete do H2, tá certo? Elevado a 1, vezes cochete do NO, elevado ao quadrado. E a reação é de terceira ordem.
Beleza? Não é fácil? Tranquilo, não é? Pronto. É assim que você faz quando não é não elementar. Então, de vez em quando aparece essa pergunta no vestibular. Elementar, uma etapa só, uma reação só. Um teste só, na verdade. Não elementar, o cara faz vários testes. Aí vai vir essa tabelinha para você descobrir, tá bom? Agora, bora fazer um exemplo para você ver como é que aparece isso lá fora nas questões. Ó, isso aqui foi do vestibular. Na decomposição térmica da amônia, expressa pela equação. O que é decomposição? É quando uma substância só vira várias, ó. Uma substância se transformou em várias, tá vendo? Então isso se chama decomposição. Térmica porque você usou a temperatura. Então usou o calor para a amônia, que é isso aqui, virar gás nitrogênio, gás hidrogênio. Tá bom? Tá balanceada? Tá. Já tá balanceada. Quando você vê que tem um número aqui na frente, ó, você já saca logo, tá balanceada. Beleza. Olha o que é que ele tá falando aqui. Duplicando-se a concentração molar de NH3. Ó, isso aqui não influencia, isso aqui não influencia na velocidade da reação. Tá bom? Duplicando-se a concentração molar do NH3, a velocidade da reação ficará. Pronto. É para isso que serve a lei da velocidade, para você prever o que é que vai acontecer. Então você escreve a lei da velocidade, V igual a K, cochete do NH3 elevado ao quadrado. Esse número daqui vira expoente, tá bom? Então, o que foi que o cara fez? O cara duplicou. Então, bora colocar um 2 aqui dentro. Duplicar, né? Multiplicar por 2. E bora levar ao quadrado. V igual a K, isso aqui vai ser 4. Então, a velocidade da reação vai ser 4 vezes maior. Tá bom? Se você duplicar, quanto maior for a concentração disso daqui, você vai aumentar. Então, inalterada? Não. 2 vezes maior? Não. 3 vezes maior? Não. 4 vezes maior? Sim. Letra D. Tá vendo aí? Gente, é tranquilo fazer esse negócio. Parece ser bobagem, mas cai bastante nos vestibulares. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo as outras habilidades, como por exemplo, balanceamento, dicas para você fazer um excelente balanceamento. E também vou deixar sobre concentração, para você lembrar que é o soluto pela solução. Dá uma olhadinha lá que vale a pena você lembrar dessas habilidades, tá bom? Mas me diga uma coisa, você conseguiu aprender? Diga aqui que sim, diga aqui que não, ou deixe sua dúvida, que eu tenho o maior prazer de tirar cada uma delas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like se te ajudou, para esse negócio ser espalhado para outras pessoas que estão estudando assim como você. Obrigado pela atenção dispensada.